E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Duplo Expresso de domingo, o seu programa que agora virou mania, né? Agenda certinho, 18 horas de domingo. A gente está aqui para conversar sobre o que importa, política. Política na veia, aqui no Duplo Expresso, todos os dias, de domingo a domingo, porque aos sábados os nossos colunistas estão sempre postando e atualizando você com o que há de mais importante tanto no Brasil como fora do Brasil. Falar nisso, vou começar, claro, desculpa aí, Rômulo, o programa é nosso, hein? Rômulo, boa noite, Rômulo Maia, na Suíça. Boa noite, Wellington Calazans, boa noite para você que está nos ouvindo nesse domingo. Semana importante, nós teremos aí o julgamento do habeas corpus do presidente Lula na terça-feira. E, Wellington, tem gente que está animada, né, aquelas aves carniceiras que ficam fazendo círculo para ver se vai ter um cadáver para devorar. E, assim, por incrível que pareça, é em mais de um dos lados do espectro político. Mas, enfim, a gente está, como a gente ressaltou em artigo que nós publicamos hoje, o Duplo Expresso e toda a comunidade do Duplo Expresso, eu tenho certeza, porque eu leio comentários de vocês, nas redes, também no blog, nós somos presidente Lula de A a Z até o fim. Esse é o compromisso do Duplo Expresso, porque a gente sabe que só o presidente Lula significa a reversão do programa do golpe. Outro candidato, Wellington, ou vai ser derrotado, porque eles vão fazer de forma que seja derrotado, por melhor que seja o candidato, ou vai ser alguém tipo Macron, que entra para destruir por dentro. Então, assim, é uma ou outra. O sistema não chegou até aqui e não vai inabilitar Lula para deixar mudar o programa. Então, só que o nosso atalho para derrotar o programa do golpe, reverter isso, retomar o projeto nacional, retomar o Brasil para os brasileiros, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E porque nós temos essa compreensão, nós vamos com o presidente Lula até o fim, né, Wellington? Com certeza. Já que você citou o Macron lá da França, eu quero lembrar, falar nisso, hoje, na Itália, né, a campanha para as legislativas, perdão, as eleições na Itália acontecem exatamente hoje. E aí, amanhã, no Duplo Expresso, nós vamos fazer uma abordagem sobre esse importante pleito eleitoral aqui da Europa. Por quê? Primeiro, pela relação muito estreita que a Itália tem com o Brasil. Segundo, porque nós vamos saber se aquela onda que Marine Le Pen tentou levantar na Europa da extrema-direita, aqui na Suécia, o Sverigedemokraterna teve um momento interessante, hoje está em declínio, mas a gente vai saber se na Itália vamos ter a extrema-direita com a força, com uma coligação perigosa, que poderá ser uma ameaça até à própria União Europeia. Isso é muito interessante, Romulo. Nesse momento em que está sendo debatido aqui na Europa, a briga entre os Estados Unidos e a União Europeia por causa de acordos comerciais. Então, amanhã a gente vai voltar também com esse tema, que é de extrema relevância para você que acompanha política e geopolítica nacional e internacional. Mesmo antes da gente comentar os resultados que nós faremos só amanhã, a gente pode explicar qual é o pano de fundo. Essa é uma área que eu conheço particularmente bem, a minha especialização, tanto no mestrado como no doutorado, é em Direito Internacional Econômico, então, inclusive, estudando Tratado de Livre Comércio. E na política comercial da União Europeia, enquanto bloco, para se relacionar com outros países, nós temos uma divisão entre o norte da Europa, aí muito bem representado pelos seus concidadãos aí da Suécia, que são ultraliberais em negociações comerciais, eles querem abrir o mercado, porque eles já abriram mão de ter uma indústria muito significativa como porcentagem do PIB, eles não têm uma grande predominância da agricultura, a indústria da Suécia, da Alemanha, são indústrias intensivas em tecnologia, então eles não temem concorrência de asiático. Agora, o sul da Europa é aquele que tem indústrias mais tradicionais, então seria sapataria, né, sapatos, roupas na Itália, é a mesma questão, toda a periferia do sul da Europa, ela é muito sensível à abertura comercial, tanto pela questão da agricultura, como por ser uma indústria mais tradicional. Então, há sempre uma divisão, e por isso foi importante o Brexit, Wellington, porque havia um equilíbrio
e quem fazia ali o fiel da balança era o Reino Unido, que tendia a ser mais liberal. Então, agora, com a saída do Reino Unido, vai haver uma maior força dos que querem um protecionismo maior da União Europeia. Então, por isso que está havendo dificuldade na negociação com os Estados Unidos, e com a liberalização que a gente vem vivendo, os países do Sul têm tido um impacto social, um impacto socioeconômico muito grande. Essas indústrias, né, com a liberalização, esses produtos menos sofisticados, menos intensivos em capital e tecnologia, a produção deles tem sido, né, transferida para a Ásia, principalmente. Então, o avanço da extrema-direita nesses países do sul da Europa, do nacionalismo, do euroceticismo, né, de ser contrário à União Europeia, que representa a liberalização do comércio, é algo a ser esperado nesses países, Wellington. É isso aí, Rômulo. Obrigado aí pela aula de Direito Econômico, Introdução ao Direito Econômico com Rômulo Maia. Vamos ver esse curso aqui online. Então, a gente teve uma semana agitada, sobretudo fim de semana, com muitos assuntos da política na pauta. Rômulo já antecipou aí, terça-feira, o julgamento em Brasília do habeas corpus, não é isso aí, Rômulo? Exatamente, o HC, o habeas corpus, lá no STJ, na chamada Câmara de Gás, Wellington. É isso aí, o habeas corpus, e nós vamos começar a aquecer o pleito eleitoral no Brasil a partir de terça-feira. Isso aí vai decidir... Pois não. Você sabe que a Câmara de Gás, a gente tem uma conexão paranaense, porque a gente teve lá como relator no TRF4 o Gebran, que era, né, colega, antecessor do Moro, amigo, né? No STJ, a Câmara é cheia de paranaenses, o relator é paranaense, e chega no STF, o relator é Fachin, que também é paranaense. Isso é curioso, né? Assim, nós temos 27 unidades da federação, Estado e Magistrado Federal, mas, assim, por uma casualidade, né, uma aberração estatística, todos os processos do presidente Lula nessa questão que saem do Sérgio Moro vão até o fim na mão de paranaenses. Pois é. Enquanto isso, o rei do bingo acertou mais um, né? Ele que vai julgar o Paulo Preto, Gilmar Mendes, né? O rei do bingo. Ganha todos os sorteios aquele rapaz. É uma coisa impressionante, né? A gente tem que falar de justiça e cobrar mais seriedade da justiça, a gente tem que falar de política e tem que cobrar mais seriedade na política. O político brasileiro, muitos dos políticos brasileiros, vamos falar assim, porque generalizar é sempre um pecado, né? Eles estão muito acostumados a carteirada. Eu sou autoridade, né? Eu sou autoridade. Então, quando começa a ser cobrado pelo eleitor, pelo cidadão, porque não é apenas o seu eleitor que tem o direito de cobrar, é o cidadão, você representa, sobretudo quando você está em âmbito federal, você representa a federação, então começou agora a estranhar, né? A estranhar o comportamento do cidadão. Cidadão, acostumado, muitos políticos pensando que democracia é apenas eleição, aí eles acabam deixando de lado a essência da sociedade, que é o exercício da cidadania, né? Isso sim é a verdadeira democracia. A eleição é o que legitima a representação, mas a democracia é muito mais do que a eleição. É bom que você que está me assistindo saiba disso. Então a gente vai começar mesmo agora. O Duplo Expresso, hoje a gente fez uma reunião assim, de avaliação do que a gente tem feito até aqui, resultados muito bons, somos notícias em todo o Brasil. E... Wellington, a gente conseguiu um feito, cara, algo que a gente tentava há tanto tempo, o Duplo Expresso, na verdade, a comunidade, porque foi a repercussão de vocês, a gente pautou toda a blogosfera, Wellington, uma pauta única, um discurso único, sensacional. Nós conseguimos, obrigado a vocês, a gente tentava ainda, tentou o áudio do Odebrecht, não deu, tentamos a prisão do Eduardo Cunha, não rolou, né? A situação não rolou. Tentamos aí a questão da FRA, que desvendou a questão da fraude de Sérgio Moro, não rolou. A gente tentou o acordo, o famoso acordo agora, Wellington, agora todo mundo lembrou disso, o acordo Cunha-Moro, para tirar o taclador na CPMI, não conseguimos, ficamos isolados, mas graças a vocês, a gente conseguiu finalmente aquilo que a gente queria, que era pautar a blogosfera, e mais do que isso, com um discurso único, sensacional, Wellington. Pois é, agora todo mundo ama Lula, que beleza, era isso que a gente queria. Tá vendo que o poder... Olha, isso tem que entrar para a história, viu, Rômulo? A gente ficou brincando no carnaval de desunidos da esquerda, mas a gente conseguiu unir a esquerda com uma sacada de mestre. Obrigado a todos que aderiram à verdadeira defesa de Lula. Então abrimos a partir de hoje uma contagem regressiva.
Faltam quantos dias, Rômulus, para que as provas que podem inocentar Lula sejam queimadas e as que podem condenar os verdadeiros ladrões também sejam queimadas, Rômulus? Wellington, peraí, 27, 57, mais 31, 88. O Wellington, faltam, aqui eu posso ter errado na conta, mas faltam 88 dias, a gente vai começar uma contagem regressiva hoje. Vamos ver se com essa a gente também vai pautar a blogosfera, Wellington, já que ela é tão interessada na defesa do presidente Lula. Faltam 88 dias para as provas da inocência do presidente Lula e da corrupção e dos crimes da Lava Jato serem destruídas de forma definitiva, pois será em junho que estará completada a migração dos dados da Odebrecht do sistema Oracle, que é uma empresa americana, para o sistema SAP, que é alemão. Isso é sabido há muito tempo, inclusive a defesa do presidente Lula, já conversei, sabe disso, mas não sabia o que isso significava. E, falando com a nossa fonte do TI, nós soubemos que, com a migração, obrigatoriamente serão reescritos novos dados em cima dos antigos, porque o provedor vai pegar e vai colocar dados de um novo cliente ali, e quando isso for reescrito, para além da deleção, para além dos dados serem deletados, aí nunca mais poderá ser recuperado, nem no arquivo morto, nem por experts, nada mais. Então, a Lava Jato está contando com isso, o PSDB está contando com isso, impérios midiáticos estão contando com isso, jornalistas que plantam notinha, acho engraçado, Wellington, já me chamaram, fizeram um leitor que eu chamar agrojornalista, jornalista que planta notinha. Pois então, agrojornalistas que recebem mimos por essas notinhas, juízes, ministros do STF, procuradores-geral da República, TCU, e bancos, Wellington. Está todo mundo contando junto com a gente, Wellington. Eles vão contar junto com a gente, porque eles estão assim, pelo amor de Deus, passe esses 85 dias para destruir essas provas. E a gente sabe disso. Por um lado, vai destruir as provas que os incriminam, inclusive a Lava Jato, porque mostra todas as fraudes processuais, tudo que eles esconderam. Mas, por outro lado, vai ser destruído a prova da inocência do presidente Lula, porque o nome dele não está lá. Então, o que ficou famoso, My Web Day, o original, o que eles negaram acesso até hoje, daqui a 88 dias, será finalmente destruído. E com isso escapará a ministra Carmen Lúcia, presidente do Judiciário, que fez aquela homologação do pacotão das delações, que hoje nós sabemos que foi uma farsa, por tudo que nós vimos aí de falsificação de documentos, mas então está todo mundo rezando para não ter a contraprova, Wellington, e ficar só com os forjados aí. E a gente já falou isso aqui, Wellington, desde o dia... Não, falamos já isso desde dezembro no ar, desde que a gente publicou o áudio bomba, estava olhando aqui, eu acho que foi no dia 21 ou 22 de janeiro. Até hoje, políticos com mandato não oficiaram a Raquel Dodge. Nós não podemos fazer isso. Nós somos simples cidadãos brasileiros preocupados com o presidente Lula. Mas parlamentares com mandato, eles têm a prerrogativa de provocar a senhora Procuradora-Geral da República para impedir a Odebrecht de fazer essa migração e destruir as provas da inocência do presidente Lula. Se todos os parlamentares, principalmente os que centralizam, Wellington, a tal da defesa político-jurídica lá no Congresso, né? Tem pessoas aí que centralizam isso e às vezes sentam em cima. Se eles não oficiarem a Raquel Dodge, eles estarão sendo cúmplices da destruição definitiva das provas da inocência do presidente Lula. E aí cada um faz o seu julgamento, quais são os interesses que poderiam estar por trás de alguém que não quer que as provas da inocência do presidente Lula existam mais. Repetindo, daqui a 88 dias, as provas da inocência do presidente Lula serão definitivamente destruídas, Wellington Calazans. Pois é, ainda falando sobre a defesa de Lula, um atentíssimo seguidor do Duplo Expresso lembrou que Wellington, Rômulus, o documento de vocês ajuda demais, mas já que o problema é porque vocês apresentaram um documento, a fé pública de qualquer deputado, de qualquer parlamentar, pode atestar o endereço de Tacla Duran na Espanha para que ele seja notificado no seu endereço da Espanha. Ou pelo menos poderia, se tivesse sido levado a sério. Bem, são aulas de direito importantíssimas nesse momento em que a República do Brasil tem a justiça invadindo a política. E por isso, Rômulus, que é advogado, e eu que trabalho com comunicação, a gente tenta unir conhecimentos para facilitar para você que acompanha o nosso trabalho. Não é aula para ninguém, não é
não como se diz, ser snob, não é nada disso. Aqui é realmente o único objetivo é debater alternativas, porque essa coisa de um grupinho decide pela maioria, isso também é ditadura, tá? O debate tem que ser amplo, tem que ser popular, a sociedade tem que ser politizada, e a politização se dá a partir do questionamento, isso é clássico da filosofia. Então, não há como abrir mão da sua cidadania. Questione, questione e questione. Você que está me assistindo, tenha certeza, não há vaidade, não há necessidade de querer ser o melhor, ser isso, ser aquilo. Temos duas metas: derrubar o golpe e proteger Lula desse absurdo que está sendo imposto contra ele. Então, nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Qualquer um que abrir a boca e disser o contrário, comece a desconfiar. Comece a desconfiar. Ué. Eu passo para você, irmãos. Observe que apresentamos um documento e, ao invés de debaterem o documento, desviaram o debate. Mas é o documento que importa. E se o documento, porque a gente botou marca d'água do Duplo Expresso, claro, eu consigo um documento desse, quer que eu bote a logomarca de quem? Da Globo? Não, vou botar da gente, um blog que tem 2 meses, todo mundo hoje, o Twitter bombando, todo mundo falando da gente. Pô, maravilha, eu quero agradecer muito, inclusive quero avisar que a gente não está pagando para fazer propaganda da gente, e eu agradeço toda a manifestação de apoio e também o debate amplo aí, quem condena o trabalho, às vezes o nível baixa um pouco, aí a gente ignora, quando o nível a gente é bom, a gente começa, olha, a gente pode realmente melhorar aqui, melhorar ali, porque é o debate que importa, certo? É o debate que importa. Rômulus. Wellington, você deu um exemplo aí, você falava de uma contribuição que veio de uma pessoa que nos acompanha, né? Você falava desse caso importantíssimo, que é o seguinte: parlamentares possuem fé pública. No caso, nós temos no Brasil 2 parlamentares que se encontraram com o Tacla Duran na Espanha e, portanto, poderiam, no seu regresso ao Brasil, atestar com a sua fé pública o endereço do Tacla Duran. Poderiam mandar um ofício para o Sérgio Moro e dar compulsoriamente ciência ao Sérgio Moro do endereço do Tacla Duran. Eu acredito, Wellington, que esses parlamentares, até um tem grande experiência jurídica, né? Eu acredito que não tenha ocorrido, tenha sido um lapso. Não acredito que tenham deixado de fazer isso intencionalmente. Mas isso mostra, Wellington, a necessidade de humildade, de aceitar sugestões da rede, do trabalho em rede, das pessoas que querem colaborar com essas pessoas que estão lá e que são mandatários, Wellington. E o mandante, quem otorgou a procuração, foi a sociedade. Eles não são donos do mandato, eles estão exercendo em nome do mandante, que é a sociedade. E a sociedade, Wellington, deseja a proteção máxima e mais efetiva ao presidente Lula. Então, ela tem todo o direito de mandar sugestões, cobrar, achar que quando está tendo omissão, que não está havendo o tratamento adequado de informações, cobrar, porque o presidente Lula não pertence, Wellington, não pertence aos deputados, não pertence sequer ao Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula é um patrimônio do Brasil e dos brasileiros, que sabem que ele é a única solução. Então, me desculpem, mas a defesa do presidente Lula não pertence... Eu vou dizer, a técnica, a jurídica, é coordenada, né, pelo competente Cristiano Zanin, que a gente já falou várias vezes, que já parabenizou o Wellington diversas vezes o nosso trabalho. Inclusive, é interessante, Wellington. Você sabe que com essa polêmica do documento, aí, os ataques que a gente sofreu, começou muito diversionismo, né? O pessoal não quer discutir o documento. Isso que me preocupa muito, Wellington. Teve aí uma pena paga que falou assim: esse documento é estrangeiro, então precisa ser periciado. Essa pena paga pagou o mico de ter que escrever um absurdo desse, quando tem ali o brasão da República, Wellington, do Ministério da Justiça, um documento brasileiríssimo, que saiu do Ministério da Justiça rumo à Espanha. É um documento brasileiro, está sob sigilo, mas de repente os deputados poderiam até tentar requisitar lá no Ministério da Justiça. De qualquer forma, tem marca d'água, mas eu queria dizer, para o presidente Lula, o Duplo Expresso manda sem marca d'água, abre a fonte para o presidente Lula, fala para ele, manda os metadados para comprovar que não houve nenhuma alteração, que nós recebemos todo o trânsito por meio eletrônico do documento, isso tudo, isso que me preocupa, Wellington. Por que teve toda essa deriva na semana passada? A gente publicou aqui na terça-feira, às 5 da tarde, esse documento, do qual vocês todos sabem disso, quem nos acompanha, nós estamos correndo com empenho grande desde o dia
da live do Dr. Zanin com Tacla Duran, que foi no dia 15 de dezembro de 2017. Desde aquele dia, não passou uma semana sem que eu falasse disso, Wellington. E a gente não conseguiu o documento com Tacla Duran, todo mundo sabe disso, a gente insistia. E aí, uma fonte no MPF tinha me dado uma alternativa. Falou, bom, tenta bypassar esse problema, esse obstáculo com Tacla Duran, e no Ministério Público sempre fica o registro burocrático, né, administrativo, desses pedidos de ausência, porque se eles forem em diligência à Espanha, vai ficar o pedido da ausência, a reserva da passagem, a reserva de hotel, o pagamento de diárias, tudo isso fica registrado. Então, você tem que pedir para os parlamentares, com base nas suas prerrogativas, exigirem lá na PGR os registros do mês de dezembro de todos esses procuradores da Lava Jato. Passei para 2 deputados que centralizam, né, a defesa político-jurídica no Congresso. Falei com eles quando eles estavam no plenário da Câmara, Wellington, sobre isso, me falaram que fariam, não aconteceu. E aí, depois que a gente se desentendeu com esses parlamentares, eu vi que a coisa ali não ia andar, eu cobrei no ar. E aí falam, Wellington, que a gente faz pressão. Fazemos sim, fazemos pressão, porque o mais importante é o Lula. Todos os pruridos, vaidades de excelências que não querem ser cobrados, tudo isso é menor do que a defesa do Brasil, do presidente Lula, que se confunde com a defesa do Brasil. Vocês vejam que até cometi um ato falho. Se confunde, o Brasil é Lula e Lula é o Brasil. Então, temos todo o direito, pela nossa preocupação com o presidente Lula, disso. Não aconteceu, Wellington. De lá até aqui, esses deputados não cobraram da PGR o registro da passagem da viagem clandestina dos procuradores à Espanha. Evidentemente, depois de 3 meses, se eles não destruíram os registros, é porque eles são ainda mais burros do que a gente supunha. Então, assim, essa omissão é gravíssima, impediu mais uma prova documental, Wellington, das fraudes processuais da Lava Jato, que justificariam a prisão cautelar do Sérgio Moro e dos procuradores. Então, a gente mesmo assim insistiu, não aconteceu. E aí, de lá para cá, a gente se afastou, porque viu que daquele mato não sairia cachorro em defesa do presidente Lula. E fomos tentando, e finalmente, na terça-feira da semana passada, Wellington, nós estávamos junto ao telefone quando nós conseguimos esse documento com a fonte. E aí eu estava na rua, o Wellington me falou, você tem que correr para casa agora para escrever, dada a urgência disso. Eu falei, imediatamente, eu larguei o que eu estava fazendo, corri para casa, escrevi o artigo que já é o segundo mais lido de todos os tempos, aquele que fala que Duplo Expresso vai à Espanha e traz as provas provas documentais dos crimes da Lava Jato, e dá um olé no Sérgio Moro. Pois então, já é o segundo mais lido, todo mundo viu, eu uma aguinha que estou guardando assim. Todo mundo viu, e imagina que quem viu, Wellington? Os deputados. E quando eles viram, aí a coisa ficou grave, por quê? Esse documento, Wellington, ele destruiu muitos álibis. Muita gente que tinha o álibi, que dizia que estava defendendo o presidente Lula, não queria de fato, e não quer ainda, bater de frente com a Lava Jato. Faz lá o gogó, né, o Marighella, mas na hora dos atos, e de dar a cara para bater, mostrar que não tem rabo preso, que vai para cima da Lava Jato, eles somem. Então, esse documento era perigosíssimo, Wellington. Perigosíssimo para a Lava Jato e para quem finge que combate a Lava Jato. E aí, o que aconteceu? Nós recebemos notícias. Por que aconteceu toda essa deriva na semana passada, a qual é de todo lamentável, e da qual a gente quer se livrar o mais rápido possível, inclusive já estamos falando de outras coisas. Porque esses deputados saíram em disparada, ato contínuo, assediando parlamentares da Câmara, do Senado, das duas casas, dizendo para se afastarem imediatamente, Wellington, nas horas que se seguiram à publicação do documento. Nas horas que se seguiram, recebemos esse relato de diversas fontes no parlamento. Assediando parlamentares, dizendo que se afastassem imediatamente da gente, que nós éramos perigosos, dizendo que a prova era furada, falando, ou a prova é a que a gente botou lá atrás em novembro, que não é, a gente já viu que os documentos são diferentes, na verdade, o documento que eles apresentaram, é curioso, porque não só ele não foi apresentado pelo Tacla Duran, porque impossível que fosse, porque é um documento da Justiça Espanhola atestando a ausência dele, e ninguém vai ter um documento atestando a própria ausência. Então, não foi, o Tacla Duran não tinha aquele documento e não foi ele que entregou. É um documento, Wellington, que eles apresentaram, escrito escrito pela Espanha, mas que foi enviado, Wellington, pelo senhor lá no Ministério da Justiça, que coordena a recuperação de ativos brasileiros e a cooperação jurídica internacional, que é a pessoa que está cobrindo os crimes de Sérgio Moro, é um delegado da Polícia Federal paranaense,
enviando para o Sérgio Moro. E foi um álibi que eles forjaram. Eles, de propósito, colocaram o endereço errado, que era para aquele documento chegar na Espanha e dizer, olha, nesse endereço aqui não encontramos. E aí voltar, e aí o Sérgio Moro com aquela carta falar, ele é sim foragido, não foi encontrado. E aí, Wellington, os deputados, quando cobrados sobre o nosso documento, falaram, o documento é velho, nós já protocolamos em novembro, não protocolaram, é só olhar o dossiê que eles integraram para ele, não estava lá. E aí, fora isso, o documento que eles divulgaram, Wellington, o Sérgio Moro deve ter mandado um beijo, porque é o álibi do Sérgio Moro, eles deram a publicidade maior possível, e um veículo da blogosfera também, ao álibi do Sérgio Moro, que diz que agora pode dizer sim, que Tacla Duran é foragido. E aí, Wellington, aí que é a minha curiosidade máxima. Um documento que saiu do Ministério da Justiça, golpista, da pessoa que está lá cobrindo para o Sérgio Moro, dirigido ao Sérgio Moro. Quem desses dois é a fonte dos deputados? É um documento que saiu do Ministério da Justiça, não foi do Tacla Duran, do Ministério da Justiça golpista para o Sérgio Moro, servindo de álibi ao Sérgio Moro. A minha curiosidade máxima, eu queria que eles esclarecessem isso, é quem deu esse documento a eles, Wellington. O nosso, a gente sabe quem deu, e o nosso documento tem essa diferença. Tentaram confundir, dizendo que era a mesma coisa. O nosso documento é para botar o Moro na cadeia. O deles é para soltar. E deram a publicidade máxima e não explicaram como tomaram posse desse documento. E seguem tentando fazer o convencionismo. Então, assim, eu, se fosse os deputados, eu queria recomendar assim como amigo, porque afinal são 2 votos no parlamento. Eu deixaria essa pauta morrer, porque quanto mais mexe, mais fede. Então, assim, a gente sabe que vai ter uma live aí na sequência para bater na gente, dizer que eu sou maluco, malucão, não sei o quê. Você não sabe quanto que eu ri com isso. Tem expressão em inglês para isso. Então, chama gaslighting. E tem um filme dos anos 40 que chama Gaslight, em que o marido manipula a esposa na casa dela, faz coisas estranhas acontecerem, mas manipulando tudo do sótão, para ela se convencer de que ela era maluca. Então, isso virou uma expressão de quando você quer desacreditar alguém, desacreditar os seus argumentos, fatos, documentos que ela apresenta, você alegar insanidade, isso chama gaslighting e é uma das maneiras de ataque ad hominem, que é o ataque à pessoa. Quando você não pode contra-argumentar, você não pode rebater documentos, não pode rebater fatos, rebater argumentos, você ataca o mensageiro, tentando matar a mensagem. Então, como a gente trouxe uma mensagem muito inconveniente, que destruía diversos álibis, a gente tornou a pessoa a ser abatida. E eles esperam que, desacreditando a gente, vão desacreditar também os documentos, o documento, principalmente, que prova os crimes do Sérgio Moro. Eu, assim, fico... então, eu quero dar uma dica, assim. A gente está disposto a trégua, o que a gente quer é a defesa do presidente Lula. Então, se essas pessoas derem meia volta, não precisa ser expresso, pode ser tácito, resolverem, a partir de agora, segunda-feira, pegar o documento certo, o que bota o Moro na cadeia, e não o que solta. E a gente, se pedir, a gente manda sem marca d'água, não tem problema não, a gente vai mandar sem marca d'água. Inclusive, o presidente Lula, já falei, para o presidente Lula, porque nele eu confio, Wellington. Nele eu confio. Agora, em outras pessoas, eu perdi a confiança desde dezembro para cá. Pois para o presidente Lula, eu abro mão do sigilo de fonte, inclusive, que é para ele poder verificar a fidedignidade desse documento, saber o documento brasileiro, repito, não como a pena paga falou aí que é documento estrangeiro, não, documento brasileiro do Ministério da Justiça. Então, se essas pessoas quiserem botar uma pedra em cima, esquecer esse assunto, o Duplo Expresso não vai mais responder. Agora, se voltarem às falácias, né, as mentiras, como aquela nota muito fácil de refutar, eu me diverti, foi com o pé nas costas que eu fiz aquele artigo lá definitivo que eu publiquei no sábado, rebatendo uma nota que saiu na sexta-feira de um desses deputados. Assim, o número de falácias e de informações inverídicas ali é absurdo. Qualquer pessoa que tenha ainda dúvida sobre essa questão, vá ao duploexpresso.com, veja esse artigo a bem da verdade, entre aspas, porque é a expressão que esse deputado usou, hífen, a verdadeira. Tem muito acesso já está nos 10 mais lidos, para desespero dessas pessoas, e ali é uma análise, eu recebi várias pessoas assim, desapaixonadas, pessoas do partido, Wellington, que está tendo um patrulhamento dentro do PT incrível, incrível. Uma pessoa que é líder da bancada conseguiu sequestrar, está usando por uma necessidade pessoal, a máquina do partido para atacar o blog e as pessoas que trouxeram a prova que mais ajuda desde o último ano. Assim, não me lembro de outra prova documental que ajude tanto o presidente Lula, Wellington. Que é, então, assim, a máquina partidária do PT foi sequestrada, está sendo usada com os blogs, né, associados e gabinete, o pessoal, tudo está sendo usada para atacar o documento
que pode ajudar a salvar o presidente Lula, inclusive em nível internacional, aqui na ONU, é sério, não é como o Brasil, e a atacar quem trouxe, que é para, através disso, né, dizer que é maluco, que é vaidoso, para que as pessoas não se interessem pelo documento, porque o documento salva o presidente Lula, Wellington, mas condena quem fingia que protegia ele, quem fingia que defendia. Então, eles colocam o seu problema pessoal, a sua queimação de filme, no lugar da necessidade do presidente Lula, que se confunde com a necessidade do Brasil e dos brasileiros de 2018. Isso é gravíssimo. Só para concluir, Wellington, eu queria dizer o seguinte, eles também vieram com um argumento, Wellington, muito legal, falaram assim, se o documento é tão importante, por que o doutor Zanin não usou ele ainda? Quando eles alegaram isso, Wellington, tinham passado 3 dias da publicação do documento. Sim, o doutor Zanin, que é uma pessoa muito responsável e competente, evidentemente não tomaria uma decisão estratégica dessa monta, de decidir usar ou não o documento em 3 dias. E eu quero dizer uma coisa para essa pessoa. Eles saíram, como eu falei, desembestados em Brasília, desacreditando, dizendo que o documento era falso e que não deveriam falar com a gente. E alegando, Wellington, que agiam em nome da defesa do presidente Lula. Então, o que eu quero dizer para eles, no dia da publicação, nós entramos em contato com a defesa do Lula. E um membro da equipe de defesa do presidente Lula falou para a gente, parabéns pelo belo trabalho. Aliás, membros da equipe do presidente Lula vêm parabenizando todas as descobertas que o Duplo Expresso fez contra a Lava Jato. O áudio bomba, a questão da FRA, que mostrou a fraude nos documentos, a prisão do Cunha, o acordo Moro-Cunha. Assim, a gente está em perfeita sintonia com a defesa. E, assim, eles gostaram. E essas pessoas saíram falando em nome da defesa, mas contra os interesses do Lula, querendo destruir o documento, querendo que as pessoas não tomassem conhecimento. Correram porque falaram, bom, se eles virem, ferrou. Vão saber que a gente está no teatro. Uma coisa também, olha, independentemente do documento, como você falou há pouco, o parlamentar tem fé pública, não precisa do documento. Se foi na Espanha, esteve com Tacla Duran, sabe o endereço. Então, se tem fé pública, pode chegar assim, eu atesto para os devidos fins que Rodrigo Tacla Duran reside no endereço XYZ, é verdade e dou fé. Pronto, já ajudei na redação do texto, né? Pronto, e aí, mais uma vez ressaltando o que eu disse, você vê a importância da humildade de receber sugestões de fora. Nós recebemos essa sugestão de fora e estamos passando de fora para o deputado, porque mesmo uma pessoa que tem grande experiência jurídica, né, de décadas, pode, por um lapso, esquecer desse poder que ela exerce em nome do povo, de ter a fé pública. Pois então, esse deputado pode amanhã, Wellington, fazer isso. O oficial Sérgio Moro, com base na sua fé pública, ele que visitou na Espanha comprovadamente, até vídeo, né, tudo, ouvindo Tacla Duran na Espanha, da ciência compulsoriamente ao Sérgio Moro do endereço. Então, vamos ser mais humildes, aceitar sugestões de fora, que elas são sempre bem-vindas. E assim, como a gente falou aqui, li nos comentários, o pessoal falando, esse espaço aqui é em rede, nós não somos donos, mesmo porque, né, não tem como ser dono de algo que não é pago. Assim, a gente até botou, a gente fez uma doação dos nossos bens, mas assim, pertence à comunidade, é um espaço coletivo, como eu falo, mais da metade das coisas que a gente publica, Wellington, a origem vem de sugestões de fora. A questão... coisas que detonaram a Lava Jato, a questão do acordo Moro-Cunha foi uma fonte que me deu, a questão da prisão do Eduardo Cunha, a gente foi atrás, mas assim, já foi um desdobramento desse, então foi mais para a gente junto com o Rubens. A questão do áudio chegou através da comunidade, porque essa pessoa só se sentiu confortável em falar com a gente, porque a gente estava fora do Brasil, e com isso poderíamos proteger o seu sigilo, o seu documento, e ele estaria em segurança, porque se acontecesse algo a ele, alguém fora do Brasil teria os dados, então não seria interessante apagar essa pessoa no Brasil. Foi assim que conseguimos o áudio, que soltou a barata voadora lá em Curitiba, e foi uma atenta colaboradora, que eu chamo a Doc, aqui do blog, muito ativa, que tem me mandado muita coisa sobre a Lava Jato, mas que, infelizmente, eu não pude ver na semana passada devido a esses ataques aí de fogo amigo/inimigo. Mas ela que veio com aquele achado da FRA. E o pessoal fala que um deputado tem que ser cauteloso, não pode pegar... Olha, a da FRA, que também não foi pega por esses parlamentares que centralizam a suposta defesa jurídico-política do presidente Lula no parlamento, está na internet para qualquer pessoa que queira ver. Vá lá no site da empresa FRA, Forensic Risk Alliance, e veja lá a aba do estudo de caso da Lava Jato. Lá você vai ver os documentos que foram passados para o Brasil
e que eles fingem que não receberam, estão dizendo. Como você fala, deputado tem fé pública, Wellington, ele pode pegar, olha, está aqui na internet, dou fé que está isso, oficia, fala, exige explicações para o Procurador-Geral da República, por que os documentos que vocês dizem têm em mãos são muito menos do que o que foi entregue pela empresa. Poderia ter feito isso também, pode fazer ainda amanhã. Vamos torcer para as pessoas botarem a mão na consciência e, para além do gogó, passarem com atos que dependem exclusivamente da prerrogativa de parlamentares, defender efetivamente os interesses do presidente Lula. Então, quero dizer, eles saíram detonando o documento, colocando em dúvida, sem falar com a defesa do presidente Lula, que tinha achado muito bem-vinda, nos parabenizou pelo documento. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, e eu acho que isso merece uma conversa interna no PT para ver o que está acontecendo, onde que está o ruído, o que está condicionando a atuação dessas pessoas que estão, de novo, centralizando a defesa jurídico-política do presidente Lula no parlamento. E eu quero dizer uma coisa, Wellington. Eu imagino o quanto o presidente Lula não está sendo, nesse momento, pressionado por essas pessoas que controlam parte da máquina do partido para gravar um vídeo falando, olha, eu tenho toda a confiança no companheiro X, no companheiro Y, essa duplinha aí, e eles que me representam. E eu te digo o seguinte, Wellington, se o presidente Lula gravar isso, não vai diminuir 1 milímetro a minha admiração. Por quê? Porque se chama política. A gente está num ano muito difícil, um desses deputados ocupa a liderança do PT na Câmara. Imaginem nesse momento que o partido já está dividido, tem essa traição aí do plano B rolando solta, o presidente Lula sendo julgado agora em terça, ele não pode abrir um novo flanco, ele está cercado por todos os lados, inclusive de traidores. Imagine se ele abrir uma divisão dessa monta no partido, dizendo, olha, essa pessoa aí que ocupa a liderança me traiu. Não, ele não pode fazer isso. Então, eu acredito que ele deve estar sendo pressionado, Wellington, a dizer que confia plenamente, que tudo que eles fizeram é ciência. Mas eu sei que não, e a gente tem provas que não, porque nós falamos com a defesa. Nós não precisamos fazer isso, porque a essa altura as pessoas já confiaram, já viram lá que quando a gente fala, a gente mata a cobra e mostra o pau. Pois então, se o presidente fizer isso, nós vamos compreender, vou votar nele em outubro com o mesmo entusiasmo e vou entender, porque realmente é um momento que ele não pode implodir o PT. E o nível de infiltração é tão grande, Wellington, que se ele resolvesse lavar a roupa suja agora, eu não sei como seria o ano de 2018, porque o nível de comprometimento, como nós vimos agora com prova documental, é tamanho que a coisa tem que ser lavada dentro de casa para não demonstrar fraqueza para o inimigo que está aí, né, no cangote, no pescoço do presidente Lula. Então, vou compreender, vou admirar, e vou continuar admirando porque eu entendo que é política. E a gente tanto admira o presidente Lula por ele ser o maior político do Brasil de todos os tempos. Então, isso se chama, Wellington, uma raison d'etat, razão de Estado, sacrificar coisas menores em prol do bem maior. Então, por exemplo, cobrir a omissão e as mentiras de pessoas que ocupam cargos-chave no partido para impedir que essas pessoas sigam chantageando e causem a implosão do partido, é a razão de Estado, porque o PT precisa estar unido para tentar retomar com o presidente Lula o poder. Então nós compreenderemos, mas quero dizer que chamou a atenção, Wellington, de cabeças na cúpula do partido, digamos assim, a pronta mobilização desesperada desses deputados da máquina do partido para atacar duas simples pessoas que moram fora do Brasil. Assim, por que eles temem tanto? Por que está mobilizando todos os recursos partidários? Bom, Romulo, não quero mais falar sobre esse assunto. Eu peço a você também, tá bom? Sabe por quê? Porque você já mostrou, e eu já mostrei. A gente quer que salve Lula. Pronto. Só Lula salva, então Lula que nos salve. Então, eu quero assim, tá aí, tá explicado tecnicamente. Não interromper mesmo. Não, mas desculpa. Uma coisa eu preciso dizer ainda. Temos um briefing. Você tem que fazer uma ligação aí, inclusive. Vou fazer. A última coisa que eu vou falar, porque, como eu falei, as pessoas estão atacando os mensageiros para tentar matar a mensagem. A gente quer, todo mundo falando, Wellington, sobre o documento, mas justamente eles falam da gente para evitar falar do documento que destrói o álibi e salva o presidente Lula. Eu quero dizer o seguinte, um dos motivos de questão delegado é que eu violei o dever de privacidade, né, o dever de sigilo de mensagem, por ter publicado prints. Eu protegi a pessoa que era o interlocutor, que era o mensageiro, Wellington, do deputado em questão, que era, inclusive, editor e dono do blog, onde havia as publicações. Então, acreditou-se que ele teria ascendência hierárquica sobre o meu trabalho, sobre mim. Já falei que não teria. Eu preservei essa pessoa, mas a pessoa publicou um artigo, que eu não vou comentar, porque não comento baixaria,
publicou um artigo declinando desse sigilo e falando, olha, fui eu mesmo que me prestei ao papel de pressionar para as pessoas pararem de escrever sobre o acordo Moro-Cunha. E essa pessoa falou, eu fui traído na minha confiança, publicou. É verdade, terrível, terrível. Eu odiaria ter uma mensagem minha exposta. Só que eu quero dizer o seguinte, esse pode perguntar para a pessoa que deu essa instrução para ele, que é um jurista, né, uma coisa chamada excludente de ilicitude. E uma das excludentes é a legítima defesa. Eu tenho esses prints, como essa pessoa sabe, desde dezembro, foi uma conversa de dezembro. Eu nunca publiquei, por quê? Eu achava assim, olha, fica eles no lado de lá, nós no lado de cá, nós não mandamos mais nosso material para eles, porque sabemos que dali daquele mato não vai sair cachorro, então vamos ficar nós do nosso lado fazendo. Só que o que aconteceu? Como eu disse aqui, quando nós publicamos o documento que destruía o álibi na terça-feira, eles, ato contínuo, saíram tentando destruir o duplo expresso e, mais grave, o documento. E aí eu falei, olha, aí é a raison d'etat, Wellington, chamar raison d'etat, como eu falei, interesses menores diante do mal maior. Então eu falei, o presidente Lula é a prioridade. Eu não vou permitir, nada vai me permitir. Primeiro que eu estou fazendo uma legítima defesa, que estão tentando demolir a gente, o nosso site, o nosso espaço aqui. Porque é muito perigoso, Wellington, a liberdade que a gente tem de estar em estado de direito, não ser controlado nem por verba, por não vender pauta, não vender posição editorial, e nem por poder ser calado com processo, porque aqui são estados de direito, se processar, a gente pede a exceção da verdade e ganha. Então, a gente não pode ser calado, isso é perigosíssimo, isso assusta muita gente, a liberdade que essa comunidade tem. É única na internet brasileira. Então, olha, a gente tem que detonar esses caras e detonar o documento. Então, em vista disso, eu defendi o nosso espaço aqui, então eu fiz isso não só por mim, fiz por todos nós, mas principalmente, Wellington, eu fiz pelo presidente Lula. Eu fiz pelo presidente Lula, porque o mais importante era o documento. Então, ninguém acreditaria em mim se eu falasse, o deputado X falou isso, e aí não sei o quê. Não, eu coloquei o print sim, e é uma excludente de licitude. Se era um crime, não é um crime, mas se fosse um crime, ele está perdoado porque era em legítima defesa e era em legítima defesa do povo brasileiro, que era em defesa do presidente Lula. Essas pessoas nos atacaram, Wellington, falando que estavam agindo em nome da defesa, não. A defesa parabenizou o documento que eles estão empenhados até hoje em destruir. Isso eu quero só fechar e dizer, começaremos hoje a nossa contagem regressiva da destruição final das provas da Odebrecht com a migração dos setores, dos servidores, como nós falamos, e queremos pautar novamente, unificar a blogosfera, ver quem mais vai aderir a essa contagem regressiva e qual parlamentar, Wellington, vai oficiar a Procuradora-Geral da República para que ela impeça a Odebrecht de concluir a destruição das provas da inocência do presidente Lula, Wellington. Obrigado, Rômulo Maia. Olha dessa coisa aí, já que você tocou nesse assunto, tem uma que me diverte bastante. Né? Eu lembrei de 1985, tinha um filme chamado Remo, Desarmado e Perigoso. Eu me senti o próprio Remo. Disseram que eu era agente da CIA. Pô, se tem um cara que odeia os Estados Unidos da América, esse cara sou eu. Eu preciso comentar, assim, um desses parlamentares fez uma denúncia gravíssima, que eu acho que ele deve levar à Procuradora-Geral da República. Esse parlamentar denunciou em grupo de WhatsApp, tem print, né? Eu que adoro um print, eu não tirei, não. Mandaram para mim. Print dele falando que tem células, que esse parlamentar teria sido avisado pela inteligência russa que a CIA cooptou sites, um deles hospedado na Suíça, veja que coincidência, para monitorar e derrubar o senador Requião, a senadora Gleisi, o senador Lindbergh. Por coincidência, Wellington, são pessoas que muito interagiam com a gente e vinham aqui no programa. Então, será que eram pessoas que queriam afastar daqui, cortar o nosso acesso? E aí botaram esses três, e aí fizeram um contrabando, um jabuti. Esses três, e os três que estavam no álibi, Wellington, do documento foi destruído. Então, assim, a CIA não se interessou em investigar o presidente Lula, não. Ela se interessou a pegar os 3 deputados do álibi. E aí é interessante, né? Mas, assim, é uma denúncia gravíssima. Eu espero que esse parlamentar que recebeu esse importante informe da inteligência russa, dando conta que nós somos espiões da CIA trabalhando para as empresas petroleiras, ele leva essa denúncia gravíssima à Procuradora-Geral da República, à inteligência do Exército, porque isso é gravíssimo. 3 senadores da República sendo atacados por agentes da CIA. E, Wellington, se ele não levar isso à Procuradoria-Geral da República, ele vai estar prevaricando. Então, isso tem que ser levado a termo. Inclusive, queria dizer, a gente vai ter a honra de receber aqui o nosso comentarista de assuntos estratégicos, geopolíticos, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Aí você vê o ridículo. Uma pessoa acusar um programa, um site,
que tem a honra de receber todas as quintas-feiras de manhã, e vamos receber hoje no domingo um bônus, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um dos homens da política externa ativa e altiva, que era conduzido pelo seu compadre Celso Amorim, e, à frente de tudo, o nosso as da política internacional, o presidente Lula e também Marco Aurélio Garcia, insinuar que uma pessoa dessa participa de um programa da CIA é incrível, é inédito. Assim, é realmente o que o desespero não faz. Então, agora, eu peço a você, olha, converse aqui com nossos amigos, que eu vou chamar o espião da CIA, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, Wellington. Pois é, tomara que você consiga falar com ele. Corta o microfone, viu, Rômulo? Pois é. Corta o microfone. Você está assistindo ao Duplo Expresso de domingo, o programa que todo domingo a gente conversa agora às 18 horas, para debater um pouco da política nacional, hoje um pouquinho da política internacional, só uma introduçãozinha. Amanhã a gente vai voltar com mais detalhes sobre as eleições na Itália, importante pleito eleitoral, não só pela relação muito próxima com o Brasil, mas, sobretudo, porque o futuro da União Europeia pode estar exatamente atrelado a essa eleição que está sendo realizada, que foi realizada hoje na Itália, tá bom? Eu sou o Wellington Calazans, estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia, o Rômulo da Suíça. Agora, Rômulo. Wellington, já estamos em linha com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que nos honra muito toda quinta-feira de manhã, vindo conversar com a gente sobre a necessidade de resgatar a soberania brasileira e o projeto nacional. Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, nessa semana nós teremos algo importante, que é o julgamento do habeas corpus do presidente Lula na terça-feira. Nós não nutrimos aqui no Duplo Expresso grandes expectativas. Nós achamos, inclusive, que pelo histórico de julgamento dessa turma do STJ, esse HC será negado e tentarão, mais uma vez, usar essa negativa politicamente. Assim como tentaram dizer que o julgamento do TRF4, aquela farsa, era o fim político do Lula, tentarão novamente dizer que terça-feira Lula será um cadáver político. O que o senhor acha importante, a mensagem que o senhor acha importante, embaixador, passar para as bases do partido, de como deve ser a nossa reação após a terça-feira, caso essa previsão venha a se confirmar, embaixador? Eu creio que a nossa ação política, nossa estratégia política é uma ação de luta, né? É uma ação de contestação, digamos, ou pelo menos arguição da injustiça de resultados com base em processos onde não há provas, né? Onde há total contrariedade dos princípios da Constituição, né? Da presunção de inocência e assim por diante, né? E eu acho que essa é uma luta permanente de mobilização e de esclarecimento. E evitar, sobremaneira, o desânimo, porque justamente a estratégia de ação psicológica do outro lado é procurar desanimar o adversário, isso é o adversário nós, né? De que tudo está perdido, nada será possível, que o presidente não poderá ser, o presidente Lula não poderá ser candidato e assim por diante, né? Isso é campanha permanente através da imprensa, através da televisão e através da manifestação de muitas pessoas, né? Quando eu acho que não, acho que o presidente Lula, com a entrevista que ele deu recentemente à Folha de São Paulo, ele definiu bem, nós temos que prosseguir na nossa luta, né? Prosseguir na nossa luta pelos interesses da maioria do povo brasileiro. Correto. É isso que nós temos. Nós não temos que jamais desanimar e temos sempre que cobrar de uma forma correta do judiciário respeito à Constituição e aos princípios básicos da cidadania. Correto. Embaixador, eu queria perguntar algo para o senhor que talvez o senhor se sinta um pouco constrangido e decline de comentar. Nós vamos compreender, que é o seguinte. Nós estávamos vendo, embaixador, aquele movimento que não tinha representatividade no PT, do tal do plano B, que, na verdade, era o plano FH, das iniciais FH, que são de triste memória para o Brasil. Está um pouco baixa a voz. Pois não, vou falar mais alto, embaixador. Nós tínhamos aquela história do plano B, que era, na verdade, o plano FH,
o FH do PT, que foi denunciado e caiu agora, está em descenso. E aí, embaixador, o pessoal que quer manter viva essa história de plano B, por algum motivo que nós não compreendemos na mídia alternativa, começou a falar, a aventar como plano B o nome do seu compadre, que nós tivemos o privilégio de entrevistar aqui na quarta-feira passada, o eterno chanceler Celso Amorim. Eu não tenho dúvida de que é um privilégio, seria um luxo, assim, algo fenomenal, ter um presidente da qualidade de Celso Amorim. Mas eu tenho certeza que, leal ao presidente Lula, o próprio Celso Amorim não tem nenhum interesse em ver o nome dele ser usado para especulação que normaliza a ideia de não ter Lula como candidato. O senhor tem alguma ideia que o senhor não se sinta constrangido a comentar sobre isso, embaixador? Veja, o ministro Celso Amorim, né, é uma pessoa altamente qualificada, né? E ele tem trabalhado juntamente com o presidente Lula na defesa do presidente, inclusive na defesa internacional do presidente, do seu direito a se candidatar. E ele é uma pessoa com extraordinárias qualidades. Eu creio que ele mesmo já declarou que o candidato dele é o presidente Lula e que ele não está envolvido em nenhuma especulação sobre o plano com qualquer outra letra, né? Que seja, inclusive, em relação à própria candidatura dele. Eu creio que ele mesmo já deu uma declaração a esse respeito, né? De que ele continua firme com a ideia de que a nossa estratégia única é a estratégia de defesa da candidatura do presidente Lula e da vitória nas eleições de 2018. Correto. Embaixador, como eu dizia, nós tivemos a honra de receber Celso Amorim, eterno chanceler Celso Amorim, na quarta-feira, aqui no programa. E o senhor sabe, quando nós publicamos um recorte, uma entrevista longa, muito boa, todo o público assim ficou em júbilo com a entrevista do chanceler, lógico, uma oportunidade de conversar com ele por 50 minutos. O senhor sabe que nós fizemos um recorte, e veja o título que nós publicamos na quarta-feira. Aqui é uma citação, Celso Amorim, 2 pontos. Lula tem a capacidade para negociar o referendo revogatório com os estrangeiros. E aí, Celso Amorim lembrava que só o presidente Lula tem a capacidade de sentar, por um lado, com americanos, depois com chineses, com europeus. Quem mais tem essa interlocução com opostos, que sentava com Bush e sentava com Chaves? Então, Celso Amorim, que acompanhou ele na época da política externa ativa e altiva dos senhores, o senhor participou também, tem plena noção de que o Brasil não pode prescindir do ativo político internacional que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tenho certeza que o chanceler Celso Amorim não coaduna, não está de acordo com o uso dele, o embaixador, para normalizar nas bases a ideia de não ter Lula como candidato único nosso para 2018. Pois é, eu tenho certeza disso, como eu lhe disse, né? Eu tenho certeza... Alô? Estamos ouvindo o senhor, embaixador. Eu estava dizendo, tenho certeza disso, né? E o que você está me contando sobre a entrevista do ministro Celso Amorim, que eu só tinha visto essa manchete geral, né? Sim. Não tive ainda a oportunidade de ver, mas isso confirma o que eu tinha mencionado no início, né? Correto. E eu tenho certeza que ele considera que a única pessoa capaz de restaurar, digamos, a sociedade brasileira, de trabalhar por uma sociedade mais democrática, mais próspera, mais includente, mais soberana, internamente é o presidente Lula. Não há a menor dúvida sobre isso. Pegue qualquer outro nome e imagine se ele seria capaz dessa tarefa. E o presidente Lula já demonstrou que é capaz exatamente desta tarefa, né? Correto. Durante seu período, ele terminou com uma aprovação de 87%. Correto. Né? Isso é uma aprovação, creio que, não sei se em nenhum outro país do mundo, é inédito, jamais um presidente conseguiu tal nível de aprovação. Eu nunca ouvi falar. Não acredito. Pois é. Embaixador, não acredito, né? Embaixador. E isso de forma democrática, né? Correto. De forma
altamente, eu diria, usar um adjetivo não muito, de forma humana, né? Sim. O que nós estamos vendo hoje em dia é uma ação de destruição da sociedade brasileira, destruição do Estado brasileiro, destruição da política externa brasileira, das políticas sociais brasileiras. É o que nós estamos vendo no momento, o que tem causado e causará cada vez mais grandes tensões sociais. Correto. Embaixador, nós agradecemos enormemente a deferência do senhor de, além da quinta-feira, vir aqui conversar com a gente excepcionalmente nesse domingo à noite e ter aberto mão do seu descanso, do seu justo descanso, para vir aqui aclarar. Que nada, é um prazer colaborar com vocês. Vocês estão realizando uma obra extraordinária de defesa do Brasil no exterior, de informação sobre o Brasil dentro do Brasil. Isso é de grande importância. Muito obrigado, embaixador. Desejo um bom fim de noite para o senhor e aguardamos com ansiedade já o seu dia normal aqui, que é quarta-feira de manhã, quando o senhor sempre traz temas relevantíssimos para a gente. Que dia vai ser? Que dia da semana, do mês? Quinta-feira será o dia, deixa eu checar aqui. Você está vendo, Wellington? Que eu andei para frente para ver o senhor sabe, embaixador, nós começamos hoje uma campanha, uma contagem regressiva, porque o senhor sabe que dentro de 88 dias, a Odebrecht fará a migração dos seus servidores e, assim, será destruída de forma definitiva as provas da inocência do presidente Lula. Então, só se a Odebrecht for impedida pela Procuradoria-Geral da República, certamente provocado por parlamentares do PT, só nesse caso a gente pode impedir a destruição definitiva das provas da inocência do presidente. Então, hoje nós começaremos essa contagem regressiva, começando do 88 até o 0, porque em junho nós não poderemos mais provar a inocência do presidente, embaixador. Então, na quinta-feira... Isso é muito grave. Muito grave, muito grave. Esperamos que os parlamentares do PT tomem a atitude necessária para impedir isso. Mas o senhor estará aqui com a gente. O senhor estará aqui com a gente na quinta-feira, dia 8 de março, Dia da Mulher, embaixador, para falar com a gente aqui mais uma reflexão importante que o senhor traz para a comunidade Duplo Expresso. Dia 8, Romulo? 8. Eu creio que eu estou viajando, mas será à tarde. Correto. Eu vou lhe dizer já, se você quiser. Sim, sem problema. Eu vou viajar à tarde. Sem problema. Dia 8, quinta-feira, eu viajo à tarde. Correto. De modo que podemos ter a nossa conversa de manhã. Correto. Ficamos imensamente agradecidos e aguardamos com ansiedade, embaixador Samuel Pedro Guimarães. Tá ótimo. Um grande abraço, Romulo, e um grande abraço, Cavalcante. Abraço até quinta. Ouvimos aí o embaixador Samuel Pedro Guimarães, nosso comentarista de assuntos políticos e geopolíticos. Você assistiu aqui ao programa Duplo Expresso Especial de domingo, né? O programa que todo domingo às 18 horas vem para cá para trazer um pouco do debate para você. Algumas pessoas perguntando sobre a candidatura do Boulos. Eu tenho a dizer que Lula fez uma bonita manifestação de apoio, dizendo que vai subir no palanque com ele. É assim que se faz política. Não é chutando o pau da barraca, é dialogando. É por isso que a gente traz aqui políticos do MDB, do PSB, não é? Porque a gente precisa formar uma frente de verdade. Esse negócio de ficar achando que a última bolacha do pacote é isolamento. O último é o último sozinho. A gente tem que ser todo mundo junto, né? All together now. A campanha é majoritária, não é proporcional. A campanha é majoritária, por definição, precisa de uma maioria. E para conseguir maioria, tem que federar as diversas forças políticas, inclusive, no caso, quase por definição, aquelas com as quais nós não concordamos plenamente, mas que o objetivo maior supera essas diferenças. E, evidentemente, o presidente Lula, como grande político que é, o maior da história do Brasil, entende plenamente a importância de alianças, Wellington, e a importância de não guardar mágoa, Wellington. Um político tem que ter a pele grossa para porrada, para traições, e tem que ter a memória fraca. Ele não pode lembrar o que foi feito atrás, porque o importante é o futuro. Então, o presidente Lula deu aquela entrevista na Rádio Itatiaia semana passada, falando que não tem essa de PMDB nunca mais, não existe governar o Brasil sem PMDB, e falou, PMDB não é um partido, o MDB, né, mudou o nome. O MDB
uma federação de siglas estaduais, e falou, olha, tem o MDB lá do senador Requião, tem o MDB aí que está governando com o Wellington Dias, está governando com o Fernando Pimentel em Minas e que se posicionou contra o golpe em Dilma Rousseff, então não há como generalizar. Então, o presidente Lula, como grande político, entende a importância de, primeiro, dialogar com as bases efetivamente populares e não ficar falando só para a bolinha vermelha. Ele sabe que tem que chegar em pessoa que não tem ainda educação política, então ele nunca chama uma pessoa que divirja dele de fascista, ele não aliena, o presidente Lula, Wellington, ele não recusa voto de ninguém, porque ele quer ganhar, ele tem coragem suficiente para ganhar eleição majoritária e ter o ônus de pegar aquela caneta e fazer pelo pobre, porque é importante a marcação de posição no parlamento, as minorias que ficam, né, empurrando a soma dos vetores à esquerda, isso é importante, mas efetivamente, para a luta social avançar, só pegando a caneta, e para pegar a caneta, só com composição. E o presidente Lula, como tem a coragem de se expor às críticas, falar, mas ele não fez o que tinha que fazer, mas ele cedeu para a direita, mas ele fala, cedi muito, mas alguma coisa, não vou ficar só no gogó, no discurso, alguma coisa eu vou entregar, e para isso eu vou pegar a caneta, mesmo que isso me custe críticas de pessoas puristas, como ele chamou, principistas, dos princípios. Então, mais uma vez, o presidente Lula dá uma lição do que é a política, vai federar e fala para a gente que é isso, que a gente tem que estar aberto ao diálogo com todas as forças. E é por isso que ele foi conversar também, prestigiar, né, e dar a sua boa-vinda ao lançamento da candidatura do Guilherme Boulos pelo PSOL. É isso aí, Rômulus. Rômulus, a gente tem que anunciar outra vez que vai abrir essa contagem regressiva, tem que combinar aí com a produção, com a produtora do programa, para podermos fazer uma coisa dentro da página duploexpresso.com, para que você saiba quantos dias faltam para que as provas de inocência de Lula sejam destruídas nos servidores da Odebrecht e também lá as provas de crimes de quem realmente praticou o crime, tá bom? Isso é muito importante, como disse aqui há pouco o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, porque nós precisamos trabalhar de diferentes maneiras a defesa, do ponto de vista jurídico, na política e com outros conhecimentos. Esse conhecimento nos chegou através de uma pessoa ligada à tecnologia de informação. Não só isso, Wellington, foi confirmado pelo Dr. Cristiano Zanin, com quem eu falei, assim que entrevistamos a fonte, ele confirmou, ele já sabia dessa migração, mas ele não sabia das consequências. Então, sabendo a parte técnica, eu alertei, a defesa sabe disso, mas a defesa não tem como impedir, ela não tem interlocução com a Procuradora-Geral da República. Para isso, nós precisamos de parlamentares, Wellington. É isso aí. Então, é uma rede. A gente tem, não é a rede de Marina, aquela rede furada, né? Eu estou falando de rede de colaboração. Pessoas de diferentes áreas de conhecimento, pessoas do povo também, participando, somando com a gente, trazendo informações relevantes para que possamos trazer para você, que acompanha o Duplo Expresso, a despeito de discordar, às vezes, da nossa opinião, do método e etc., o importante é que você amplie o debate, você discuta a política, porque a política está presente em tudo, e nós precisamos trazer o gosto pela política. Quem repudia a política estará certamente fadado ao fracasso, porque será engolido por algum esperto que sabe da importância da política. Vamos terminar aqui amanhã às 6 da manhã, o programa Duplo Expresso volta ao ar amanhã com o João Vicente Goulart, nosso comentarista de política nacional, às segundas-feiras, e também com o Carlos Krebs, que vai falar sobre arquitetura, design e também empatia. Está faltando um pouco de empatia, né? Então a gente precisa ampliar isso aí com o Carlos Krebs, aquele jeito tranquilão dele, e nós vamos estar às 6 da manhã de volta com o Duplo Expresso. Você quer receber notificações, está reclamando do som do Facebook, etc., deixe de sofrer por causa de rede social americana. Você vai no duploexpresso.com e faz o cadastro do seu e-mail. Toda vez que a gente divulgar alguma coisa, for fazer uma live, entrar com um programa, você vai receber imediatamente a notificação e nós vamos poder comunicar para você uma qualidade de som e imagem muito melhores. duploexpresso.com, certo?
e a página mais comentada no Brasil aí nesse fim de semana. Mais visitada, Wellington, assim, os acessos têm sido incríveis, assim, a gente está emendando um atrás do outro artigo no top 10, assim, então agradecemos a propaganda pela qual nós não temos, não estamos pagando nada, mas eu queria complementar a sua dica, Wellington. Mais efetiva, inclusive, do que o e-mail, nós temos acesso aos números, é a notificação por navegador, pelo browser. Você entra lá em duploexpresso.com, você vai ver no canto direito inferior da tela um sininho vermelho, você clica e pronto. Toda vez que tiver um conteúdo novo, uma live, um artigo, você vai receber notificação no seu navegador, no celular também, e aí com isso você vai vir imediatamente. Então entra uma live, você já assiste direto no canal, não fica refém de rede social americana, que joga com a história de algoritmos para tentar calar o diálogo que a gente tem aqui. Vá lá, duploexpresso.com, e ative a notificação por e-mail e a notificação pelo navegador, Wellington. É isso aí, Rômulo. Eu também quero lembrar que a gente tem um canal muito interessante no Telegram. Lá no Telegram, se você não tem, é melhor do que o WhatsApp. A qualidade do som, é muito bom o Telegram, tá? Eu recomendo mesmo. Então, você pode procurar lá no Telegram Duplo Expresso, aí você fica sabendo até o nome das cadelinhas aí do Rômulo, as 5 chihuahuas que ele possui, tá bom? Então, eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Tivemos a participação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, nosso comentarista de política e geopolítica, às quintas-feiras aqui do Duplo Expresso. E apresentei o programa e comentei também com o Rômulo Maia, na Suíça. Rômulus, até amanhã, às 6 da manhã, Rômulus. Até amanhã, quero deixar o meu abraço, meu agradecimento a essa grande comunidade. Aqui nós somos de resistência, vamos seguir até o fim com o presidente Lula. Não nos intimidamos com pressão de lugar nenhum. Aqui é o duploexpresso.com, com aqui não tem cara feia e não tem ameaça. É isso aí, Rômulus. E também eu quero dizer que a gente defende a democracia, quer derrubar o golpe, e a gente defende o referendo revogatório, que inclui aí o resgate da Petrobras, a manutenção da Eletrobras com a gente, e todas as coisas que a gente sabe que são de extrema importância para o Brasil soberano que sempre sonhamos. Tá bom? Wellington, eu tenho que fazer um último agradecimento, que senão estaria sendo muito injusto, que é a você. Você é uma das pessoas mais leais que eu já conheci, porque as pressões que você sofreu no último dia para me abandonar, eu vou falar, Wellington, desculpa, para falar que eu era um maluco, desautorizar, publicar algo dizendo que ele é um maluco, tudo que ele falou era mentira, pressões nada republicanas de emissários, de autoridades, sugerindo isso, você sofreu essas pressões, você não quis nem conversar. Você falou, olha, diálogo nós estamos abertos, mas para conversar não pode ser assim indecência. Então, eu quero aqui deixar o meu agradecimento público. Não é a primeira vez que você compra uma briga minha. Você é uma das pessoas mais leais que eu conheço. Só isso. Assim eu fico emocionado, Rômulo. Rômulo, vai se aquietar, senão vão dizer que você não tomou remédio hoje. Pois é. É o gaslight, ele é local, sou local. Um abraço para você, tá bom? Olha, amanhã, às 6 da manhã, o Duplo Expresso estará de volta. Eu quero terminar esse negócio aqui. Um abraço, tchau, tchau.